Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim comentar um vídeo que o Whindersson Nunes colocou lá no canal dele, que é um pouco diferente de tudo que ele já produziu e tem muito a ver com as coisas que a gente fala aqui sobre psicologia. O vídeo ele já começa falando e mostrando sobre esses vários mundos que existem dentro da gente e as várias possibilidades de ser. Ele começa o vídeo falando a respeito de estar cansado, de ter que ficar aprendendo lições, ou ter que ficar dando tudo, para tudo que acontece, um significado, um sentido, que é a árdua tarefa que a gente faz na psicoterapia de ressignificar. Realmente é algo muito cansativo, que leva tempo e uma energia muito grande para a gente conseguir encontrar um significado para aquelas coisas que são muito difíceis de a gente digerir, porque realmente nos fazem sofrer muito. Não é algo necessariamente não se precisa dar um significado, mas às vezes quando a gente dá um significado torna mais fácil a gente conviver com aquilo ao longo da vida. Mas ali ele tá falando e criticando o quanto ele tem se sentido cansado por se cobrar em dar esse novo significado e por as pessoas ficarem cobrando isso, uma questão de propósito, de missão, de ter que aprender uma lição, de tudo que ele tá passando é pra ele ficar mais forte, enfim. O peso de ser quem ele é e sobre como ele se sente confuso e às vezes ele não sabe bem quem ele é, porque parece que ele é muita gente, mas no fim ele é só ele. Só que ele representa muitas pessoas e ele influencia muito as pessoas e muitas pessoas. E isso é pesado e isso vem com uma carga que é difícil lidar. Então ele também critica, não critica de uma forma ruim, mas ele fala sobre o sofrimento de estar nesse papel. Ali é quase que imperceptível, mas ele dá uma alfinetadinha sobre o julgamento quando ele fala lá da melancia. Nas entrelinhas fala que as pessoas julgam muito a ele. Eu vou focar num determinado fator, num determinado aspecto. Mas ele faz algumas pequenas críticas sociais em relação à pobreza, à miséria, ao sofrimento social. Ele fala também ali nas entrelinhas sobre a questão do coronavírus e como isso tem afetado ele, que é artista, e ele sente falta da plateia, das pessoas que ele pode fazer felizes no sentido que ele vê, porque isso virou o sentido e o propósito da vida dele, né? Fazer as pessoas sorrirem, e como ele está distante disso, apesar de ser youtuber, tu não consegue realmente ver e ter uma resposta do público imediata como é com a plateia, então ele mostra ali que ele tá sentindo falta disso. E aí ele também faz uma crítica ao racismo estrutural quando ele mostra que ele mesmo imaginava que o psiquiatra dentro da cabeça dele era branco. E nessas pequenas pautas ele traz e muito bem colocado. Bom, eu acho que o ponto mais importante do vídeo é como ele trata e ele explica a fuga. Ele fala, ele traz de uma forma de comédia, mas a gente observa isso num nível bem elevado com as pessoas que acabam desenvolvendo transtornos mentais mais severos, como a esquizofrenia. É criar uma realidade paralela, onde nesse mundo as coisas são mais fáceis de se tolerar, onde a realidade e o sofrimento não existe, ou é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil de administrar. Então, boa parte do vídeo, nos elementos, nas falas e o vídeo no enredo como um todo, fala sobre esse mundo interno dele, onde ele cria na sua mente imaginativa coisas que ajudam ele a tolerar esse processo de sofrimento, porque o Whindersson ele já teve outros episódios depressivos, mas agora ele enfrenta a perda desse filho, o que é uma perda muito grande e traz muito sofrimento para ele. Enfim, e aí o vídeo de maneira geral fala sobre isso, sobre essa criatividade. E aí ele fala pelo lado bom, o lado positivo, onde ele realmente mostra que ele é uma pessoa imaginativa, porque ele tá em vários lugares no mesmo vídeo e ele diz que ele consegue sentir o cheiro, sentir a brisa, sentir a temperatura do lugar onde ele tá imaginando. Então, ele fala do lado positivo de ter uma mente artística, mas ele fala também do lado... Porque ele disse que tem dias que ele consegue sentir o cheiro do fundo do poço. A mesma mente que leva ele para lugares bons para tentar lidar com o sofrimento, leva ele a lugares terríveis também.
Para ele isso ainda é algo tranquilo de lidar, porque ele tá transformando isso em arte, isso querendo ou não é curativo, mas é bem importante que a gente sempre fique atento a essas fugas da realidade para que isso seja de uma forma controlada e saudável, porque quando isso começa a se potencializar, a gente percebe cada vez mais um isolamento daquela pessoa do social para ficar no seu mundo, naquele que ele criou. E isso é um pouco preocupante. A gente tem que resgatar essa pessoa para a realidade e ajudar a instrumentalizar ela perante o sofrimento dela para que ela consiga encarar as coisas com um pouco mais de leveza. Ele também rapidamente fala ali sobre uma autocrítica que ele faz, que às vezes a mente dele fica trazendo coisas do passado que todo mundo vive, né? Que é ficar revivendo coisas, e ele mesmo conversa com ele mesmo, dizendo que já foi, esse assunto já foi, a gente já fez um show melhor. Ele entra com a autocrítica, onde ele mostra que ele tá sempre tentando melhorar e sempre mostrando que ele tem uma cabeça mais madura a cada show. Então ele tenta trazer um contexto de show, um tema, cada vez mais maduro que acompanhe a evolução e o crescimento dele. Isso fica bem nítido nessa fala. No final, ele fica com medo de se viciar nos remédios, o que é uma coisa que a gente vê bastante, e é bom que a pessoa tenha um pouco de medo para não se jogar assim profundamente no raso que é uma medicação, sem procurar tratar os sintomas e entender as suas angústias existenciais, o seu sofrimento. E ele consegue ali num desfecho dar uma direção para ele mesmo e se autoaconselhar, dizendo que ele tem que se informar os seus e levar para as pessoas informações e voltar com o seu propósito e não se perder aí nessa jornada. E no fim, algo que já estava meio que implícito, que ele estava imaginando tudo aquilo, e ele tá na sala da casa dele. E me parece que é madrugada, assim, dá essa impressão, que ele acordou de madrugada e ficou devaneando e entrando nesse mundo. E isso mostra realmente ali que o Whindersson tá vivendo uma coisa bem triste, bem sofrida, bem obscura. E aí ele abre os olhos e critica a própria porta e a ignorância que é ter uma porta daquele tamanho, a luxúria e as coisas. E aí começa dar esse convite para criticar agora outras coisas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o que vocês acharam da interpretação. Deixem suas dúvidas e comentários. Beijo, até a próxima.